e foi anunciada a sentença de Daniel Alves. Ele foi condenado, foi considerado culpado por agressão sexual, que é o crime, né, que engloba tudo. Não existe o crime estupro, né, separado na legislação espanhola. É uma violação, é um crime de agressão sexual. E ele pegou 4 anos e meio de prisão, mais 5 anos de liberdade vigiada. Além daquela grana que ele já tinha depositado antes, que a gente fala daqui a pouco, e que muita gente aqui no Brasil tá colocando como se fosse uma multa. Não é uma multa, é um dinheiro que ele colocou antes, de bom grado, de bom grado entre aspas, bem entre aspas, tá? Pra amenizar a pena, pra atenuar uma eventual pena, mas que foi antes do resultado do julgamento, antes do julgamento, inclusive. E a gente falou sobre isso na época, quem emprestou dinheiro foi a família do Neymar e tal, mas não é uma multa, é um dinheiro que serve para reparar, mas mais do que isso, reparar os danos, serve para atenuar a pena. E foi o que aconteceu, ele pegou 4 anos e meio. Beckler, boa tarde. Tudo bem, André? Bom dia para você, bom dia para todo mundo aí. Pois é, a gente não sabe quanto que o fator que a defesa do Daniel Alves alegou durante os 3 dias de julgamento por aqui, as testemunhas de que ele tinha ingerido uma quantidade muito grande de álcool, isso na Espanha é um atenuante, e quanto que este 150 mil euros, que exatamente o termo é esse, né, foi pago para redução de danos, o quanto que isso pode ter reduzido a pena. Se isso pode ter reduzido 6 meses, 1 ano, 5 anos de prisão, isso não sai na sentença, né? Quanto que os atenuantes e o que é acreditado para aumentar ou diminuir a pena. O certo é que o júri decidiu condenar o Daniel Alves a 4 anos e meio, regime fechado. Aqui na Espanha tem a liberdade condicional e o regime semiaberto. Daqui a 1 ano e 2 meses ele pode passar para o semiaberto, André, que corresponde à metade da pena. Ele já está preso há 1 ano e 1 mês. Daqui a mais 1 ano e 2 meses, quando a gente chegar a 2 anos e 3 meses, 50% de 4 anos e 6 meses, o Daniel Alves passa para o regime semiaberto, que ele pode passar o dia fora do sistema penitenciário, fora de uma prisão, e tem que voltar à noite para dormir em uma penitenciária. Não se sabe ainda se depois, quando ele passar essa seguinte fase, que aqui se chama o terceiro grau, se vai ser na Brians 2, que é onde ele já está desde janeiro do ano passado e por onde ele continuará no próximo 1 ano e 2 meses. Brians 2 é chamada uma prisão modelo aqui da Catalunha, de ressocialização dos presos. Depois disso, esses 5 anos de liberdade condicional do Daniel Alves, depois desse período dele, eles vão decidir o que estará previsto na condicional. Porque tem várias coisas que podem estar previstas, por exemplo, se entenderem que o Daniel Alves tem um problema com álcool, ele pode passar por um programa de reabilitação. Se entenderem que o Daniel Alves não pode mais visitar uma casa noturna, ele pode não visitar mais uma casa noturna. Se entenderem que tem risco de fuga, eles podem colocar uma tornozeleira eletrônica no Daniel Alves. Então, tem a liberdade condicional, que virá depois dos 4 anos e 6 meses, 2 anos e meio fechado, 2 anos e meio semiaberto. Depois disso, a condicional ainda será decidida em quais termos ela será aplicada. A defesa do Daniel Alves vai recorrer. A gente ainda não sabe se a acusação e a promotoria vão recorrer, tá, André? Porque eles também podem recorrer. As duas partes podem recorrer. Eu já vi manifestação da defesa do Daniel Alves, que alega inocência, que vai recorrer essa punição. Se entenderem a acusação em promotoria que a pena é branda demais, elas também podem recorrer pedindo uma punição mais dura ao brasileiro. Lembrando que a promotoria pedia 9 anos e a acusação pedia 12 anos. A promotoria é o Estado, né? O órgão público. E a acusação é a vítima. A gente não precisa mais chamar de suposta vítima. A vítima do Daniel Alves daquela noite de 30 de dezembro, ela pedia 12 anos de prisão ao brasileiro. As duas partes podem recorrer. A defesa já se manifestou, promotoria e acusação ainda não. De tudo isso, bom, repercussão por aqui. André, a ministra da Igualdade, Ana Rodondo, ela comemorou que o Daniel Alves tenha sido considerado culpado e que tenha sido condenado, porque aqui na Espanha mudou-se a lei. Não é mais, não é não. Agora, só sim é sim. E isso faz com que exista um protocolo que foi utilizado naquela noite e que a punição seja mais dura do que se fosse um crime de abuso sexual, de assédio sexual, e sim um crime, como foi condenado o Daniel Alves, de agressão sexual. Então, o Estado da Espanha, por assim dizer, comemora. A ministra da Igualdade comemora que ele tenha sido condenado. Eu já vi repercussões em redes sociais, André, quase unânimes, de que a pena é branda demais.
porque sempre tem aquele negócio, né? O que que estão dizendo aí na Espanha sobre isso? Hoje em dia todo mundo fala nas redes sociais, né? Dificilmente alguém sai falando pela rua. Nas redes sociais a gente vê muita gente dizendo que a pena é branda demais pelo que cometeu o Daniel Alves. É uma sensação que aqui também tá muito evidente, né? Agora, eu tenho a sensação, eu li bastante coisa no La Vanguardia, que é um jornal que teve aí muito próximo do caso desde o início, e realmente a história do depósito anterior, ele é um atenuante na lei e muito provavelmente ele foi utilizado, podendo cair inclusive pela metade a pena, né? Muita gente está imaginando, fazendo a conta, 9 anos com um atenuante 4,5 e, enfim, é uma sentença de 61 páginas e eu li bastante, boa parte dela no La Vanguardia e assim, tem trechos bem interessantes que eu sei que causam. Que ferem sensibilidades, né? É, Uhum. que eu tô tentando procurar um termo ameno, mas não vou encontrar. Que causam, sabe, dor em muita gente. Quando você fala que o não é não, quando você fala que em qualquer momento do ato, se uma mulher falar que não quer seguir adiante, que isso vale. Porque tem gente que ainda vive, e tem vários aqui no chat, inclusive, e estão perto da gente, onde a gente nem imagina. Tem gente muito próxima que pensa dessa forma, onde já se viu, mas a menina, ela estava sem um homem, só com amigas, numa boate e bebendo, e quis entrar num lugar diferente com ele. É óbvio que ela. Enfim, a sentença ela é um soco nessas pessoas. Um choque de realidade. Acabou essa história. Ela estava lá na boate se divertindo porque ela queria e porque ela tem esse direito. E isso não dá o direito ao outro de violar essa mulher. Então, é uma sentença, como você disse, que repercute muito, inclusive, na esfera governamental, no país, aí na Espanha. Traz para nós aqui, Beckler, mais uma vez, a evidência da impunidade que a gente tem no nosso país, porque nós temos aqui, no nosso território, um outro ex-jogador condenado por estupro e que joga o futevôlei dele, que tá aí passeando, perambulando pelas ruas de Santos e do Guarujá. Então é mais um momento que a sociedade tem para refletir e tomara, Beckler, que partindo daí, também para evoluir, que a gente aqui também possa evoluir com esse veredito aí. Eu acho que as sociedades têm muito o que aprender. A sociedade espanhola, por exemplo, precisa aprender com a brasileira porque aqui não existe o crime de racismo, né? A gente está vendo o que acontece com o Vinícius Júnior cada semana praticamente por aqui e não existe uma punição, um crime, não está prevista na lei de que se você ferir uma pessoa por conta do seu tom de pele, de que essa pessoa pode pagar, como o Dani Alves vai pagar por agredir sexualmente de alguém. Acho que aqui a gente conversou muito sobre esse caso, né, André? Foi bom porque a live sempre deu espaço para esse caso aqui e colocando as coisas nos seus devidos lugares, chamando quando era uma possível agressão, uma suposta vítima no momento que era para chamar e esperando a condenação da justiça para fazer também um juízo de valor sobre o caso. A gente falou do caso de La Manada que aconteceu na Espanha, que vários homens violaram uma mulher que estava semi-inconsciente numa festa, e como ela não disse que não, e só não é não, eles tiveram uma pena muito branda, e por esta brecha da lei eles escaparam anos atrás. Repito, vários homens, foi algo em grupo. Por isso foi chamado La Manada, que é um grupo de animais. O caso do Daniel Alves é o primeiro caso midiático da nova lei, do só sim é sim, e de que as coisas não podem a sociedade espanhola não poderia continuar no caminho que ela estava. Então, se a pena é branda, se não é, se 150 mil euros ajudam a reduzir pela metade, é porque isso pode ser um atenuante que reduza pela metade, ou pode não reduzir pela metade, pode reduzir alguma coisa. Que um atenuante o tamanho desse atenuante é que os juízes deliberaram, mas que essas coisas não podem acontecer, que essas coisas não podem estar dentro da sociedade de forma impune, porque você é mais famoso, porque você é mais rico, que você vai sair delas. Existe um protocolo que
foi aplicado, que a pessoa é protegida, chega a polícia, faz exame na hora, porque um banheiro de uma discoteca, rapidamente passaram mais dezenas de pessoas por ali, e a cena do crime está completamente comprometida. Ela fez exame de corpo de delito na mesma noite, ela prestou depoimento na mesma noite, e esse protocolo eu acho que tem que ser replicado em outros lugares. Se a lei aqui funcionou bem, essa lei tem que servir para todos os lugares, tem que servir de exemplo para que no Brasil a gente tenha uma lei igual. Sem dúvida, sem dúvida. Eu por exemplo, estava no Carnaval de Salvador. Só no Carnaval em Salvador foram, se não me engano, 2 casos de estupro coletivo, como você está falando aí, lembrando do caso aí na Espanha. Só ali que foi divulgado, né? Porque, e isso foi no Carnaval de Salvador, eu tô falando, dando exemplo, porque eu estava lá e eu vi a notícia. Mas acontece aí toda hora, então E aí, André, que sirva de reflexão. tem assim, foi divulgado, sinceramente não sei, foi divulgado muito ou pouco. Isso eu acho que tem que estar mais na mídia também, tá? Porque o caso de La Manada aqui virou tema de discussão entre os amigos. Olha só o que esses caras fizeram, olha o que está sendo, virou tema de bar, virou tema de imprensa para tudo quando foi lado. Muita gente falou, muita gente respondeu perguntas sobre isso. Então, aqui, que esses casos sejam muito midiáticos, que a sociedade fale disso, que isso vá para a imprensa, sabe? Que não seja, bom, o Carnaval de Salvador foi lindo e também aconteceu isso. Não, que isso vire um grande tema de choque nacional, que as pessoas fiquem chocadas quando esse tipo de coisa acontece. Porque se a gente normalizar, se isso for uma notinha de pé, se isso não for muito latente, se isso não for muito vivo na cabeça das pessoas, vai parecer que é menos importante. Então, até a repercussão grande, o caso do Daniel Alves é um jogador mundial, mas o caso de La Manada aqui na Espanha foi uma repercussão imensa. Até a repercussão grande, eu acho que faz parte para melhorar o sistema, que ainda é muito ruim. Eu não vou me alongar a esse fato, ô Beckler, mas você tem total razão. A repercussão que eu vi, por exemplo, desses casos, foi uma repercussão assim, caraca, cara, e foi aqui do lado do nosso prédio. E foi aqui do lado... No... Porque se tivesse sido em outro lugar, tudo bem, né? Porque se tivesse sido longe, se tivesse sido no subúrbio, se tivesse sido numa favela, se tivesse sido longe da nossa casa, tudo bem, né? Porque aqui poderia ser a minha filha. Isso. Aí começa a pegar. Ô, Beckler, só pra gente encerrar esse assunto do Daniel Alves, eu queria só deixar registrado aqui, gente. Todo mundo sabe porque isso foi divulgado na época. O dinheiro que o Daniel Alves utilizou, até porque ele utilizou no julgamento dele o argumento de que estava quebrado, de que devia e tal. Esse dinheiro foi utilizado para amenizar a sua pena, muito provavelmente, para atenuar a pena, como um dinheiro, entre aspas, reparador, depositado em juízo antes do julgamento e tal, foi emprestado pela família do Neymar. E eu vi muitos comentários aqui, ô Beckler. O Neymar, a família dele, você, eu, cada um tem o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro. O que quiser, até onde me consta, ele ganhou o dinheiro honestamente, você ganha o seu honestamente, eu ganho o meu honestamente, então você tem o direito de fazer o que quiser com o seu dinheiro, desde que você arque com as consequências, né? Tem gente que usa o seu dinheiro para investir no tráfico internacional de drogas, você, né, vai pagar pela sua escolha. Se você usa o seu dinheiro para fazer obras assistenciais, você vai ter uma resposta para isso. E se você usa o seu dinheiro para atenuar a pena do seu amigo estuprador, também. Você escolhe o que fazer com o seu dinheiro, tá? E aí, a família, enfim, o pai, escolheu atenuar a pena do Daniel Alves. Ô, Beckler, algo mais sobre esse assunto? Porque a gente deve voltar a falar sobre o tema quando a gente entender se vai recorrer ou não e correr o risco de ter a pena agravada, se vai, né, se o Daniel Alves em breve vai dar alguma entrevista, se ele vai se pronunciar, enfim, temos aí ainda alguma coisa para acontecer, né, Beckler? Sim, eu acho que o principal já aconteceu, né? O Daniel Alves foi preso, julgado, condenado. O Daniel Alves estuprou uma mulher na noite de 30 de dezembro de 2022 em Barcelona e ficará preso em regime fechado por 2 anos e 3 meses e em regime semiaberto por outros 2 anos e 3 meses. Agora o que a gente terá são atualizações de recursos. O recurso da defesa, um possível recurso de promotoria de acusação, que a gente vai seguindo também. Veremos se esse caso ainda tem uma grande reviravolta ou não.
Mas o que a gente pode afirmar hoje, dia 22, 23, dia 22 de fevereiro, é que Daniel Alves estuprou uma mulher, dia 30 de dezembro de 2022. Assim entendeu a justiça, depois de analisar, julgar e condenar um dos jogadores mais vencedores da história do futebol e que também pode cometer esse tipo de crime.